Bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, no canal da Pimpona. Nós temos vídeo todos os domingos e também à quinta-feira. O vídeo da quinta-feira é um direto que fazemos no Facebook, às 21h, portanto convido-vos desde já a seguir a Pimpona nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Os links diretos estão aqui na descrição do vídeo, portanto é só aceder aqui à descrição. Como vos venho a dizer nas redes sociais, eu gostava muito de fazer um vídeo sobre a minha máquina de bordar, a minha Bernette B70 Deco. Portanto, eu acho que é a altura ideal. Vai fazer um ano que eu tenho esta máquina, portanto, eu já a conheço muito bem, já sei todas as funcionalidades e é isso que vamos falar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre as funcionalidades da Bernette B70 e o que é que me levou a escolher esta máquina em comparação a outras que existem no mercado. Antes de mais, apenas uma pequena curiosidade, a Bernette é uma submarca da marca Bernina, da marca de máquinas de costura Bernina, muito conhecida, é uma marca da Suíça. A Bernette tem este nome porque é a junção do nome Bernina mais Odette, que é uma das netas do fundador da Bernina, portanto juntou-se estes dois nomes, Bernina e Odette, e daí nasceu a Bernette, uma submarca da Bernina. Interessante, não é? Um pequeno ponto antes de vos mostrar as características desta máquina que, na minha opinião, é muito importante. Esta máquina só borda. Há outras máquinas da Bernette que bordam e costuram também, ou seja, tem estas duas funções. Eu optei por uma que só bordasse porque procurei várias opiniões e de facto disseram que seria a melhor opção. Ou uma que borde ou uma que cosa, ter as duas coisas em separado. E como realmente eu já tinha algumas máquinas de costura na loja, não sentia esta necessidade de ter uma máquina de costura, optei então por esta que só borda. Isso agora fica ao vosso critério. Eu realmente nunca experimentei nenhuma que tenha estas duas funções, portanto não posso dar a minha opinião. Mas das opiniões que vi e que procurei, realmente é que é preferível uma máquina que só tenha uma função, ou que borde ou que cosa. Então, vou começar por vos explicar quais as vantagens que eu vi nesta marca em comparação a outras do mercado da mesma marca, da Bernette ou até da Bernina e de outras marcas também. Tem a Singer, tem da Brother, tem da PAF, há muitas marcas mesmo no mercado. E porquê é que eu escolhi esta em comparação a outras? O primeiro motivo foi este. Ela traz 3 bastidores de tamanhos diferentes. Então, temos o S de 5x7, temos o M de 12x18, que é o que eu utilizo mais, e também o L de 16x26. Este foi realmente um dos motivos que me levou a optar por esta máquina, porque, comparando com outras máquinas, as que trazem assim também 3 bastidores, por exemplo, de tamanho diferentes, já são de uma gama superior, também com um preço mais elevado. De gamas assim mais baixas, só encontramos com um bastidor, por exemplo, de 10x10 e para os tipos de trabalho que eu queria realizar não era suficiente o bastidor de 10x10, dava-vos pouco espaço de trabalho. Portanto, quando eu vi que esta máquina trazia 3 bastidores e com tamanhos tão diferentes, eu achei que era uma grande mais-valia e realmente depois veio a confirmar que sim. Outro ponto importante é que todos os bastidores trazem uma régua assim quadriculada. Isto ajuda-nos imenso quando queremos colocar o tecido no nosso bastidor e distribuir bem o trabalho, a centralizar bem e saber exatamente onde é que o bordado vai ser feito. Portanto, isto é muito importante, esta régua, e nem todas as máquinas têm este acessório. Outro ponto positivo que ela tem é o visor, que além de ser a cores, o que também é uma grande vantagem, há máquinas em que o visor é preto e branco. Este visor, além de ser a cores, é então relativamente grande, ele tem 11 cm por 6,5 cm, portanto dá para vermos bem o nosso bordado, dá para alterarmos diretamente na máquina, dá para fazer várias coisas só com o visor que a máquina já tem. Se vocês optarem por uma máquina que tenha um ecrã a preto e branco, vão ter obrigatoriamente de ter o computador por perto com um programa de edição de matrizes para acompanhar o bordado e ver qual a linha seguinte que tem que colocar. Isto porque a máquina, quando está a fazer o bordado, ela para a cada vez que tem que trocar de linha. Neste caso, como o ecrã é cores, dá perfeitamente para termos noção qual é a linha que temos que colocar. A máquina também tem uma memória interna e dentro dessa memória interna tem então 7 fontes de letra e tem também 208 matrizes já prontinhas para trabalhar. Como eu vos estava a dizer, vocês podem juntar as letras e juntar as imagens que a máquina já tem diretamente no visor e fazer uma matriz para bordar, ou então podem gravar também essas matrizes que estão na máquina, na memória da máquina, para uma pen e depois então no computador alterar. Falando aqui em programa de edição, a máquina também traz um programa de edição
que é gratuito, é o Toolbox. Ao adquirirem a máquina, vem também com ela uma palavra-passe e a indicação para vocês descarregarem então este programa no vosso computador. Depois inserem a palavra-passe e a utilização deste programa é completamente gratuita e vitalícia. Tendo este programa depois no vosso computador, vocês podem então, como eu vos disse, gravar as matrizes que estão aqui na máquina para uma pen e no programa alterá-las, colocá-las maiores, mais pequenas, adicionar letras, adicionar também fontes que estão nesse próprio programa, que são diferentes das da máquina. Mas também tem os grupos de Facebook, onde podem encontrar vários tipos de matrizes já prontinhas e podem descarregar e nesse programa também editá-las da maneira que vocês quiserem. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo os grupos do Facebook que eu mais utilizo. Depois vocês têm que pedir permissão para entrar e depois podem então pesquisar na barra de procura de cada grupo, pesquisar as matrizes que precisam e fazer o download para o computador para depois então colocar numa pen e utilizar aqui na máquina. Falando em matrizes, é também importante referir que esta máquina, diferente de muitas outras no mercado, ela lê quase todos os tipos de formatos de matrizes que existem. Vamos imaginar, por exemplo, o Photoshop. Vamos dar como exemplo aqui o Photoshop. Vocês podem gravar a imagem que estão a editar em PNG, por exemplo, em JPEG, certo? Tem vários formatos para gravar. Nos programas de edição de matrizes é a mesma coisa. Cada programa grava a matriz num determinado formato. Depois, há máquinas que só leem um formato de edição, por exemplo. A grande vantagem desta é que lê praticamente todos, seja em PES, seja em EXP, seja em GEF, ela lê praticamente todos os programas. Isto é uma grande mais-valia, porque vocês, ao irem aos grupos de Facebook, por vezes nem dão conta em que formato está a matriz que estão a descarregar e depois colocam na pen, chegam à máquina e a máquina dá um erro porque não aceita aquele formato de matriz. Neste caso, isso não acontece. Juntamente com a máquina, além dos bastidores que eu já vos mostrei, vêm também alguns acessórios comuns de máquina de costura. Por exemplo, a chave de fendas para abrir os parafusos. Vem também um descosedor e um pincel para fazer a limpeza. Vem também um tubinho de óleo. Também vem uma caixa de agulhas, eu depois optei por comprar estas próprias da Bernina. E vem também esta malha de rede para colocarmos nos tubos de linhas para que a linha saia direitinho aqui para cima e não fique solta. Uma coisa muito importante a referir é que as linhas que usamos na máquina de bordar não são iguais às linhas que usamos na máquina de costura doméstica. Para a máquina de bordar existem linhas específicas, como por exemplo estas, da marca Madeira. Elas são de 100% poliéster na mesma, mas são de polineon, são assim mais brilhantes, como podem ver. Eu tenho neste tamanho de várias cores, este cone é de 1000 metros, mas depois assim em preto e em branco eu gosto destes de 5000, da mesma marca, é tudo igual à outra, só que é de 5000 metros, porque são as cores que se gastam mais, então eu gosto de ter assim este em branco e em preto. Depois também à semelhança da máquina de costura, ela também tem uma canela que precisa de linha, né? Precisa ser alimentada por linha. Portanto, também há um cone específico para a canela. A linha de canela é específica também, não é a mesma que usamos para cima. Ela é mais fininha do que a que estamos a usar por cima. Para bordar precisamos também de entretela e não é a mesma entretela que utilizamos na costura, por exemplo, aquela entretela que colamos com o ferro. Eu utilizo esta entretela que é tipo um TNT, que ela rasga muito fácil, isto porque depois do bordado estar pronto, nós temos que retirar toda a entretela que fica atrás do bordado. Então convém que seja uma entretela que rasgue fácil para não estragar o nosso bordado. Mas isto será tema para outro vídeo, onde eu vos explico melhor como é que montam o bastidor, como é que fazemos tudo direitinho, para então efetuarmos os nossos bordados. Agora que já conhecem melhor a minha bichinha, como eu lhe costumo chamar, e algumas das principais vantagens que ela tem, no meu ponto de vista, em relação a outras máquinas, vamos ligá-la para vocês verem como é que ela funciona e vamos também fazer um bordado para vocês verem como é que fica o resultado final. Bora lá! Então, como a grande maioria das máquinas, esta também tem o botão de ligar numa das laterais, portanto, só carregar neste botão e esperar então que a máquina ligue. Eu aqui acelerei um bocadinho o processo, ela demora um bocadinho, mas depois aparece então esta informação na tela para fazer o reconhecimento do bastidor. É muito importante que ela não tenha o bastidor colocado para não acontecer de partir o calcador, como já me aconteceu. Vamos então falar destes ícones que estão na lateral da máquina, a casinha, as definições, o livro de instruções e o económico.
Então, cada vez que quiserem regressar a este ambiente de trabalho, vamos chamar assim, clicam em cima da casinha e ele vai para esta página. Mais abaixo temos então as definições, onde podem alterar questões relacionadas com o volume, por exemplo, com a questão da luz do próprio ecrã. Mais abaixo temos então um manual de instruções com todas as respostas às vossas dúvidas, desde como enfiar a linha na agulha, como enfiar a linha na canela. É muito simples porque, como podem ver, tem ilustrações a cores e depois toda a informação que necessitam, como se fosse um passo a passo mesmo. A máquina tem também um modo económico que vocês podem carregar, ela desliga o ecrã para poupar energia e assim que ligam, basta carregar no ecrã tátil, regressam automaticamente ao que estavam a fazer, portanto se estiverem a meio de um trabalho não vão perder esse trabalho. Regressando então ao nosso ambiente de trabalho, vamos abrir aqui a primeira pasta que é dos alfabetos. Como podem ver, ela tem duas páginas de alfabetos, uma vez que um está na horizontal e outro na vertical, mas tem 7 no total. Nós vamos então escolher um para fazermos uma edição, para vocês verem como funciona e adivinhem qual é a palavra que eu vou escrever. Depois então de ter a minha palavra escrita, clico na setinha para confirmar. Podem ver, podem mexer estas letras na direção que quiserem, só não podem ultrapassar a área de trabalho. Nesse caso vai acender uma luz vermelha no botão de Start e pausa e vai também ficar vermelha toda a borda da vossa área de trabalho. Portanto, coloquem todas as matrizes dentro daquele retângulo branco. Clicando no botão do i, como se fosse de informações, têm mais opções para alterar esta matriz que vocês fizeram. Por exemplo, clicando no primeiro botão, vamos diminuir ou aumentar o tamanho. A máquina aumenta e diminui até 20% da medida que está, então só podem diminuir até 80% e aumentar até 120%. Neste caso, os 120 já iria sair da área de trabalho, portanto não poderíamos usar esta medida. Eu vou colocar uma vez mais nos 100%. E vou clicar novamente no botão das informações para vocês verem outra alteração que é possível fazer nesta matriz. Então, outra alteração é girar esta matriz para o lado que vocês quiserem também, para o ângulo que vocês quiserem. Podem utilizar os botões para ser mais rápido ou então utilizar o mais e o menos que encontram no ecrã tátil para ser mais preciso. Clicando novamente no i das informações. Podem também centrar esta matriz, mas isso só acontece quando o bastidor está colocado, portanto neste momento não dá. Podem também girar em espelho, ou para cima ou para baixo, ou para a direita ou para a esquerda, apenas clicando nos botões. E também podem afastar estas letras, ou então girar como se fosse uma espécie de um arco. Uma vez mais, podem usar as rodas de lado, ou então o botão de mais e menos. Clicar novamente na casinha para irmos para o nosso ambiente de trabalho e desta vez vamos abrir então a segunda pasta, que é a pasta onde traz as matrizes que estão na memória interna. Como podem ver, tem também duas páginas, aliás. Dentro destas páginas têm muitas matrizes, portanto é uma questão de explorarem à vontade e verem o que é que cada uma delas tem. Eu vou abrir aqui a primeira página, que é a que tem motivos de costura, claro, e vou selecionar uma matriz. Esta matriz, depois de aberta, vai então para a área de trabalho onde eu estava há pouco a escrever o nome, Pimpona. Como podem ver, estão agora duas camadas, uma com o nome e outra com a matriz do manequim. As duas ainda estão dependentes, ou seja, posso fazer alterações em cada uma delas em separado, mas posso depois também gravar e juntá-las numa só imagem. Como podem ver aqui, as letras estão todas da mesma cor, a preto neste caso, e o manequim tem 3 cores distintas. Estas cores também são possíveis de mudar, porque a máquina sugere estas cores, mas se vocês quiserem ver como é que ela ficaria com outras cores da vossa preferência, podem fazer diretamente na máquina, não precisam de utilizar o computador. Para isso, clicam naquelas duas setinhas que estão a rodar uma com a outra e selecionam então a cor que gostam mais. Dá para fazer isso em todas as cores e verem qual é que preferem. Depois disso eu vou clicar novamente no botão do lápis para continuar a edição e podem então ver na parte inferior o tempo que o bordado vai demorar e qual o tamanho que ele vai ficar. O próximo é para vocês verem melhor. Podem também escolher qual o bastidor que querem usar. Neste caso teria que ser mesmo o L, uma vez que não cabe em mais nenhum dos outros. Como podem ver, o botão de Start está vermelho. Teria que ser mesmo o L. Então nesse caso eu vou clicar no X para fechar e o bordado estaria pronto para começar. Já está nas cores que nós quisermos, portanto
está tudo prontinho. Eu vou apagar para vocês verem como é que se apaga. É só clicar em cima da matriz e depois então carregar no caixote do lixo e confirmar. Fiz novamente esta matriz para vocês verem também que podem guardar na memória interna da máquina. Portanto, aqui ainda estão as duas em separado, o nome e também o manequim. Podem clicar na pasta que está logo ao lado da casinha, clicar então na pasta que tem uma seta por cima e confirmar. Ao fazerem isso, ela vai gravar na memória interna da máquina, não na vossa pen. Essa memória interna encontram na pasta que tem o coração, ao lado da pasta das letras e das matrizes que vem com a máquina. Neste caso, já não podem alterar cada uma das matrizes, ou seja, o nome e o manequim separado. Neste caso, já é uma matriz inteira. Podem na mesma fazer as alterações de tamanho, de rodar para o lado que vocês quiserem. Isso podem na mesma. Já não podem separar, fazer alterações em separado nas duas. Neste caso, por exemplo, eu diminuí em 20% e já me caberia no bastidor M para bordar. Novamente para experimentarmos uma matriz que eu tenha na pen, por exemplo. Então vamos voltar a carregar na casinha para voltar ao ambiente de trabalho. É importante que este esteja limpo, como está o meu de momento. Carrego então na pen, que está em cima, na parte de cima. Tenho várias pastas, como vocês podem ver, e vou escolher um bordado aleatório. Pronto, escolhi este floral. Eu vou diminuir o tamanho para ele me caber no bastidor M. Vou ver se consigo. Seleciono então o bastidor M, uma vez que era o L que estava selecionado, e clico no botão X para sair. O nosso bordado está então prontinho para iniciar. Já coloquei o tecido no bastidor. É importante deixarmos sempre uma sobra de tecido em toda a volta do bastidor, do tecido e da entretela também. Clicamos então na agulha que está no botão inferior, confirmamos que sim, que vai fazer o reconhecimento do bastidor, e depois a máquina pede-nos então para colocarmos o bastidor no braço da máquina. Um jeitinho, então colocamos e confirmamos que o bastidor já está. Ela geralmente vai para o lado onde vai iniciar o nosso bordado. Esta parte da linha, de enfiar a linha, tanto na canela como na parte de cima, se quiserem também podemos deixar para outro vídeo com mais detalhes, para o vídeo não ficar demasiado longo. Então, vamos ver estes botões que a máquina tem aqui ao pé do botão de Start, como já vos falei. Tem um que liga e desliga a luz, outro de corta-linhas, outro botão para baixar apenas o calcador e então o botão de Start e de pausa. É importante segurarem na pontinha da linha quando iniciam o vosso bordado, isto porque depois a máquina de 2 ou 3 pontinhos para e pede-vos para cortar esta pontinha da linha. Se não segurarem, ela pode fugir da agulha, pode ficar enrolada e o bordado pode não ficar tão perfeitinho. Então é mesmo importante segurarem na pontinha da linha, a máquina depois para vocês cortarem e depois ela continua a fazer o seu trabalho sozinha, que ela é muito independente, vocês vão ver. Esta máquina tem duas velocidades, a mais devagar e depois também tem uma mais rápida. Podem clicar na lebre para ela bordar então mais rápido. Eu prefiro bordar na normal, mais devagarinho. Portanto, carrego novamente na lebre para ela bordar normal. Podem carregar também no botão de pausa a qualquer momento, ela vai parar e se quiserem clicar no eco, como eu vos estava a dizer há pouco, e depois clicar novamente, o bordado está exatamente no mesmo sítio onde vocês o deixaram. Portanto, se tiverem que fazer alguma coisa e colocar a máquina em económico, podem fazer que não vão perder o bordado que estavam a fazer anteriormente. Como eu estava a dizer, ela é muito independente, mas não convém deixá-la bordar sozinha, isto porque às vezes acaba a linha da canela e vocês têm que colocar novamente, a linha de cima pode partir por algum motivo e depois o bordado também não continua, podem haver muitos fatores, portanto não precisam de estar constantemente a olhar para ela, mas convém estar por perto para ver se ela precisa de alguma coisa, não é? Há pouco eu referi-vos que ela tem um botão de cortar a linha, ela tem o corte automático de linha, é importante referir. Este botão de corte de linha serve, por exemplo, para quando a canela acaba, vocês têm que pedir então para a máquina cortar a linha, retirar o bastidor e depois colocar uma canela cheia. Alguns minutos depois o nosso bordado está pronto, portanto, como podem ver, ela faz o corte automático de linha, pede para confirmar que o bordado está pronto e, assim, neste caso, já podem retirar o bastidor da máquina e retirar também o tecido do bastidor. Fica assim, prontinho para fazer outro. Podem então retirar o bastidor da máquina e olhem lá como é que fica tão perfeitinho, tanto pela frente como por trás. É por isso que é importante utilizarmos uma entretela que rasgue fácil, porque depois toda esta entretela tem que ser removida do vosso trabalho. No meio podem deixar, mas pelo menos nas bordas do bordado tem que sair.
Então, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu estava desejosa de trazer este vídeo aqui para o YouTube, porque realmente quando eu quis comprar esta máquina não encontrei muita informação em português. E eu acho que a máquina é tão boa que ela precisa ser partilhada e vocês precisam de a conhecer. Agora, tenho uma boa notícia. Na próxima sexta-feira, dia 30 de Abril, na Pimpona, vamos fazer uma espécie de Open Day do bordado. Portanto, a máquina não está na loja normalmente, mas eu vou levá-la para lá para vocês poderem também experimentar, poderem ir à loja e experimentar e ver se gostam realmente deste mundo dos bordados. Se vocês quiserem então depois adquirir, vai ser possível fazê-lo na Pimpona, na nossa loja. Nós chegamos à fala com o representante da Bernina em Portugal. E assim sendo, vamos também ser revendedores destas máquinas na nossa loja. O que eu vos aconselho é, se quiserem adquirir uma máquina como esta, é um investimento, acreditem. E aconselho-vos a fazê-lo num sítio de confiança, num sítio que depois vos traga apoio ao cliente, manutenção, garantia, e não numa loja qualquer só porque está mais em conta, mas depois se precisarem de alguma coisa também não têm este apoio quando fazemos um investimento como este. Portanto, depois se precisarem de alguma coisa, tenham esta certeza de que a máquina vai diretamente para o representante da Bernina em Portugal, não passa por mais ninguém. Eu acho que é muito importante também termos este sentimento de confiança, de segurança, para o caso de precisarmos de alguma coisa e termos uma equipa que nos possa apoiar. E sem dúvida nenhuma que a própria casa-mãe, vamos lhe chamar assim, é uma das maiores garantias que nós temos, não é? Na minha opinião, este é um excelente investimento em relação qualidade-preço, porque realmente é uma máquina excepcional, faz tudo, borda tudo. Já experimentei várias coisas nela e ela até agora tem-se safado muito bem. Portanto, eu quero também trazer um bocadinho destes vídeos para vocês conhecerem um bocadinho mais sobre este mundo dos bordados. E já sabem, se quiserem adquirir uma igual à minha ou outro modelo qualquer, enviem mensagem. Uma vez mais, as redes sociais estão aqui em baixo. Estamos disponíveis para o que for preciso. Eu estou desejosa também de comprar uma de costura para depois vos mostrar, porque realmente quem usa diz que são os Ferraris da costura e eu acredito. Se gostaram deste vídeo, então deixem o vosso gosto. Deixem aqui nos comentários também o que é que podemos trazer para outros vídeos relacionados com o bordado ou outra área que vocês gostem. Subscrevam o canal para mais vídeos e até à próxima!